Bom dia a todos, começando o primeiro podcast da Vox2U Macaé. Uma alegria a gente poder conversar com os nossos alunos e falar sobre a transformação. A Vox2U ajuda você a desenvolver os seus sonhos, a sua trajetória profissional, a sua trajetória pessoal, através de uma comunicação eficaz. E a gente vai ter aqui personagens, alunos que vão comentar sobre a sua vida, falar sobre as suas questões, como que foi a Vox2U para eles, como está sendo para aqueles que ainda estão fazendo, e vamos poder também conhecer o que eles estão desenvolvendo, quais são os projetos, quais são os novos projetos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui, nesse primeiro momento, nessa primeira edição, Glauber Barreto, produtor de eventos, ele que trabalha há quase 18 anos na Sindipetro, Norte Fluminense, e também tem o seu evento, o Piquenique do Glaubinho, que está aí como um grande sucesso, um desenvolvimento cada vez maior, e a gente vai falar dele também, e poder conhecer um pouco essa pessoa. Então, quero já iniciar aqui dando boas-vindas nesse primeiro momento aqui na nossa sala, no prédio mesmo da Vox2U. A gente tem uma sala especial para o podcast, lembrando que todos os nossos alunos vão ter e estão tendo agora esse convite para vir aqui e testar. Tá com a gente, porque eu tenho certeza, cada um tem uma experiência maravilhosa para poder contar. E vamos começar com Glauber. Seja bem-vindo, Glauber. Muito obrigado, Luiz. Eu me sinto lisonjeado por ser o primeiro a fazer esse quadro de vocês, esse programa, né, o podcast da Vox2U Macaé, e orgulhoso por ter tão pouco tempo de formado e eu já ter sido convidado para um quadro tão importante que eu sei que vai ser o podcast da Vox. Muita gente vai querer participar, vai ter fila, tenho certeza. Opa. E sendo o primeiro, eu já me sinto agraciado e contemplado por fazer parte dessa história daqui de Macaé. Que bacana, Glauber, que bacana. A gente acompanha os nossos alunos, eu sou o Luiz Marinho, sou facilitador aqui da Vox2U, junto com a nossa equipe de facilitadores, e a gente vem acompanhando, são 40 semanas de curso, e a gente veio te acompanhando, sei um pouco da sua trajetória, venho conhecendo, mas hoje quero que o público te conheça. Então, fala pra gente de uma forma resumida, quem é o Glauber Barreto, lá de trás dessa história até chegar a esse produtor de evento que está deixando Macaé aí cada vez mais bonita. Primeiramente, bom dia a todo mundo, bom dia Luiz, bom dia a toda a equipe aqui que está por trás da gravação do podcast. Eu me chamo Glauber Barreto, tenho 41 anos, sou macaense, nascido e criado, né? Joia rara, tá? É mesmo, porque você não encontra macaense, que é difícil. Verdade. Tenho 41 anos, sou formado em publicidade, fiz comunicação social, me formei em 2007, onde eu tenho uma história que meu pai, ele tem dedos assim na minha vida, de forma de dar exemplos, de orientação, e hoje eu estou aqui muito por causa das orientações dele, das conversas, dos papos que eu tive com ele, né? E eu sempre gostei de publicidade, eu não sabia o que era, mas eu sempre gostei dessa área criativa, eu sempre fui muito criativo, fugia de matemática igual o diabo foge da cruz, mas eu amava demais a comunicação, a pessoas e trabalhar com pessoas, e meus trabalhos de escola eram sempre muito criativos. Isso foi me destacando e foi me dando um norte para eu saber o que eu queria. Cheguei a entrar na área offshore em 2003, mais ou menos em 2003, cheguei a trabalhar na área offshore e tal. Só que, paralelo a isso, eu já fazia comunicação social, eu já fazia publicidade. Não sabia ainda qual
bacharel eu ia fazer, se eu ia para a área do jornalismo ou para publicidade. Eu tinha um sonho de apresentar o Globo Repórter, gente, acreditem. Eu era fascinado no Globo Repórter e queria apresentar, mas eu também era apaixonado eu era muito mais criativo em termos, não só na escrita, mas assim, em termos visuais, assim. Meus trabalhos eram todos muito, muito visuais. E aí chegou um momento que eu tive que escolher e fui para publicidade. Na parte da manhã eu trabalhava na área offshore, não era feliz. Eu tinha um bom salário, mas eu não era feliz no que eu fazia. Não acordava feliz, não levantava, pensava, ai meu Deus do céu, tem que ir para aquele lugar. E aquilo realmente me incomodava. Uhum. Aí um belo dia eu fui demitido porque trocou de gerência. E aí eu fiquei super triste, né? Poxa, eu tinha um salário legal, estava no início da vida, era muito jovem. E nessa meu pai falou, Glauber, você não tem a necessidade de trabalhar no sentido de, você mora na casa que é nossa, você ainda tem os benefícios de dependente, porque ele é petroleiro, então eu tinha os benefícios de filho, né, de ainda saúde, assistência médica, então assim, vai correr atrás da sua profissão, vai correr atrás de um estágio, vivenciar o que você está estudando, porque se é isso que você quer para sua vida, você tem que começar cedo. Quanto antes você começar, mais quando você sair, você vai estar muito mais bem preparado do que as pessoas que quando saírem vão iniciar um estágio. Então assim, corra atrás agora. E foi o que eu fiz. Quando eu saí da terceirizada do setor privado, eu tinha um salário muito bom. E aí, quando eu fui estagiar, estava fazendo uma aula no dia e o Uriel Marques, que foi a primeira pessoa que me deu essa oportunidade de estagiar, passou, ele era dono de uma agência aqui em Macaé, passou na sala e perguntou, alguém gostaria aqui de fazer um estágio na minha agência? E eu fui. Chegou lá, era um estágio de R$150 para ficar o dia inteiro. Eu nem pensei no dinheiro, eu falei, cara, eu quero, e porque eu acredito que eu vou aprender muito. E eu aprendi muito lá, né? O dia a dia, como que era a vivência da agência, né? Essa coisa do time, de atendimento, de mídia, de fazer roteiro, de fazer planejamento de mídia, criação. Eu trabalhava na criação. E foram 5 meses muito gratificantes que eu lembro até hoje, né? Tanto é que eu tô aqui e isso tá na minha história. E é bacana, Glauber, só antes de você continuar, porque você comentou agora, um professor, uma pessoa chega e fala, olha, eu tenho a minha agência e alguém quer, e você foi lá e levantou a mão. Então, a importância da iniciativa também, trazer esse momento de eu quero fazer, e a gente que vem acompanhando a sua história percebe também a iniciativa como uma característica essencial para você chegar onde você está chegando cada vez mais bonito esse caminho, e também entender que é uma característica necessária para o mercado de trabalho. Aí falar só desse gancho, né, da importância de você levantar a mão para as oportunidades da vida. E foi exatamente isso. Alguém aqui aceita um estágio, não estou pagando muito, e eu falei, eu quero. E eu não lembro na época meu salário, mas era tipo muito mais do que R$150. Eu tinha um emprego mesmo, né, na área offshore. E eu não estava mais preocupado com aquilo, porque, como falei, meu pai foi me dando muita orientação. Ele sempre conversou comigo, e de forma que eu pudesse me esclarecer com mais facilidade. Colocava os pontos assim, eu ficava pensando, e ele me plantava uma questão, e eu ficava realmente. E essa questão da iniciativa, ela foi muito presente em vários momentos da minha vida, e vocês vão perceber por quê. Eu fiquei 5 meses nessa agência, trabalhando na área de criação, de 9 da manhã às 5 da tarde. E um belo dia eu estava passando pelo corredor da faculdade e tinha um cartaz contratando o estagiário do 7º período de jornalismo. Eu fazia publicidade, estava no 4º período.
E eu falei assim, quer saber, eu vou. Tipo, não tinha, eu tinha um obstáculo ali que era o período, que não era o período que eu tava, era lá na frente, e o bacharel, que não era o meu bacharel, apesar de ser comunicação, não era publicidade. Eu falei, quer saber? Não, eu já tenho, eles não vão me bater, brigar comigo, eu já botei minhas criações num envelopezinho e fui. Eu tinha 23 anos de idade. Isso foi em setembro de 2005. E aí tive a entrevista lá com o diretor do Sindipetro, que era para o Sindipetro NF, com 2 jornalistas, e tive cheguei lá com a cara e a coragem, morrendo de medo. Todas as entrevistas que eu participei das outras vezes eram entrevistas para funções que eu não queria exercer. Tipo, eu queria um trabalho. Dessa vez, não, eu queria uma função, eu queria aprender, eu queria viver o que eu estava estudando, sabe, na prática. Porque vocês viram que no curso eu mergulhei de cabeça, eu queria aprender, então assim, eu ficava ali consumindo. E na faculdade era a mesma coisa, eu queria estar ali. Eu não estava fazendo um curso porque meu pai achou que seria legal para mim. Até porque eu seria o primeiro a fazer faculdade da minha família, não da minha família, mas assim, de todos os meus parentes, primos e tal. Era muito difícil naquela época, nunca pensei que fosse falar isso naquela época, mas já tô falando, né, gente? 41. Decretou a idade. Então, eu fui para essa entrevista e eles me entrevistaram, e no final eles falaram assim, Glauber, a gente deixou essa pergunta por último, mas a gente está muito curioso, por que você veio? Porque a gente não anunciou o estágio para publicidade e não anunciou o estágio para o 4º período. E eu falei, olha, antes de chegar, eu já tinha essa resposta, porque eu acredito muito no que eu faço e eu preciso de uma oportunidade para mostrar o que eu faço. Depois que eu cheguei e conversei com vocês, eu tenho outra resposta. Tem 2 jornalistas aqui, e um diretor, que o diretor é um petroleiro, né, que tá lá, ele não é da área da comunicação, ele só dá um viés político, dá uma orientação, mas os profissionais que são da área. Então são 2 jornalistas, não tem ninguém na área gráfica, não tem ninguém na área de criatividade, de melhorar o layout, então eu posso ser essa pessoa, né? E aí eles sorriram e ficaram quietos, não falaram nada. 2 semanas depois eles me ligaram e falaram, você tá afim desse estágio? Eu falei, tô. E aí eu saí dessa agência que eu trabalhava o dia inteiro e fui trabalhar meio período, de 1 da tarde às 5 da tarde, como estagiário do Sindipetro NF. Glauber, eu vou interromper porque é bacana a gente pegar esses insights, essas falas, para a gente poder trazer aqui também ensinamento para os nossos alunos, para as pessoas que estão ouvindo, vendo esse podcast. Quanta atitude e coragem. E quando a gente fala da importância de você se posicionar, de você se colocar dentro do mercado de trabalho, aqui a gente encontra muitas pessoas. A nossa equipe do comercial, já mandando aqui um abraço para todo mundo da equipe que faz as entrevistas, nosso corpo todo de funcionários que vem agindo para que possa levar o desenvolvimento da oratória para os nossos alunos. E aí, quantas entrevistas eles falam de pessoas mornas, empregados de donos de empresas que estão ali naquela mediocridade. A mediocridade não é xingamento, mediocridade é mediano. E não vê perspectiva, não tem essa coragem, simplesmente vão levando a vida, vão fazendo. E você vai continuar falando sobre a sua trajetória, mas antes, fazendo essa interrupção aqui, deixa uma mensagem para essas pessoas que estão nessa linha do meio, o café morno, que é aquele café que você não joga fora, porque tá frio e joga fora, nem aquele café quente que é o ideal. Não é o café morno, é aquele que você bebe e fala, puxa, queria que tivesse mais quente. E vai vivendo de qualquer forma. Deixa uma mensagem para essas pessoas com esse brilho nos olhos que você tem aí. Olha, eu acredito que antes de qualquer coisa a gente precisa acreditar na gente, né? Acreditar que vai dar certo. Se você não acreditar, o outro não vai acreditar. Então tudo que eu faço
as pessoas, o evento, por exemplo, é uma coisa que eu acredito tanto nesse mundo que eu crio, que as pessoas vivem esse mundo que eu crio como se fosse real, né? Assim, porque eu acredito muito naquilo. Beira a loucura. Que ótimo. Né? Beira a loucura. Eu falo assim, gente, eu sou muito doido. Eu fiz a carreata agora há pouco tempo, né, com os personagens. Eu falei assim, gente, só eu mesmo, né? Minha irmã fica assim, Glaubinho, você vai fazer... sou eu desde criança. Esse Glauber, esse Glaubinho, né, é a minha criança que vive muito presente dentro de mim até hoje. Então... essa criatividade, a minha não tem asas, ela vai, alguém precisa segurar, porque senão só me falta dinheiro. Agora, criatividade eu tenho. Então, assim, o acreditar em si é fundamental para que você consiga dar passos da frente, porque no caminho, né, nessa trajetória, todo mundo tem essa trajetória. A gente vai ter muitas coisas que vão te desanimar, que vão te colocar para baixo, que vão fazer você desacreditar. Muita gente que faz, mas isso não vai dar certo, não. Mas não. A primeira coisa que eu escutei quando eu falei, vou fazer publicidade em Macaé. Não tinha faculdade em Macaé ainda. Eu estudei no Castelo a minha vida inteira, né, no Instituto Nossa Senhora da Glória. E não tinha faculdade ainda. E todas as pessoas lá sempre tiveram um poder aquisitivo muito grande, menos eu. Meu pai cortava um dobrado para pagar, mas ele falava, isso daqui é minha herança. Porque se eu te deixar casa, se eu te deixar carro, sem te deixar estudo, você perde tudo. Então eu vou te deixar essa herança aqui, que vai ser o estudo, que vai ser a sua graduação, para que você tenha uma profissão e não dependa de ninguém. E eu tive que estudar fora, né? Fiz um período na Gama Filho, no Rio. Eu tinha 18 anos. 18 anos, na minha idade, hoje em dia, 18 anos são homens. Na minha idade, eu era um garoto, muito imaturo. Só que sabia que queria estudar publicidade. Eu fui estudar no Rio, com muita dificuldade dos meus pais. E a primeira coisa que eu ouvi... mas você vai voltar para trabalhar em Macaé? Eu falei, vou. Mas não dá certo mesmo. Você vai fazer o quê em Macaé de publicidade? Não tem nem agência. Eu falei, não sei, mas eu vou. Entendeu? E fiz um período no Rio. E aí abriu a Salesiana aqui em Macaé, que era a faculdade do Castelo. E aí eu voltei para cá, né? E aí eu estudei do Castelo, do Jardim 3, até me formar na faculdade. Eu recebi uma medalhinha da irmã, né? A irmã Leia, uma medalhinha de aluno mais antigo. Não vou falar velho não, porque velho não entrega idade. Vamos mandar pro pessoal do Salesiano, vamos mandar essa parte também para dar... Menino, eu estudei, eu vi aquele colégio crescer, assim, que bacana. Mudar e tal. Então, acreditar, tipo... se você sabe, eu sempre soube da minha verdade, eu sempre soube do que estava dentro de mim, sabe? Eu sempre acreditei nas coisas que eu fazia. As pessoas não acreditavam, mas eu acreditava. E por isso que eu acho que deu certo, que dá certo, porque eu acredito muito. E aí você está até hoje no Sindipetro e tem hoje esse evento. Aí eu quero que você... fale da importância, porque no meio desse processo todo, dentro do Sindipetro, também você deve ouvir, da mesma forma do curso, Sindipetro, você está fazendo evento, vai fazer outra coisa, e você está lá, e você deixa muito claro esse amor desses 18 anos aí, já completou os 18 anos, já completou a maioridade. Estou completando, você completa dia 5 de novembro. Opa, aí ó, já está chegando. Eu lembro 5 de novembro, que eu saí de lá estagiário, né, e eu entrei pelo CIEE, né. E o CIE, ele tinha um período que você precisava ficar e depois você poderia até renovar esse contrato, digamos assim, por mais um período de 6 meses. Aí eles renovaram 6 meses, né? E aí depois não tinham como mais renovar. E aí fizeram uma reunião porque gostaram do meu trabalho. E até hoje, eu devo tudo o que eu sou hoje como profissional a eles. Eu me formei como profissional lá. Eu aprendi alguma coisa na agência, foi um período curto. E aí eu fui me formando lá, porque eu trabalho com pessoas muito sensacionais, assim, nas suas áreas, na área do jornalismo. Eu era o único da área de publicidade, mas eu tinha pessoas ali que tinham muitos anos já de carreira
e estão nessa área, nessa luta. Eu não trabalho lá também pelo dinheiro, eu trabalho também pela causa. Eu acredito no Sindipetro, eu acredito na causa social, eu acredito que a luta do trabalhador precisa ser feita de forma unida, né, de forma de coletivo, porque senão ninguém avança em nada. E fui aprendendo. Tudo que eu tenho, por exemplo, o curso da Vox2U foi o Sindipetro que pagou. Porque tudo que impacta no meu trabalho de forma positiva, eu peço a eles na hora, vai sim, vamos sim. E paga, e incentiva, e sabe, libera também. Tipo, eu já fiz cursos em horários de trabalho no Rio, 2, 3 dias. Eu fui, eles pagavam. Então é um emprego que sempre me deu a possibilidade de crescer como pessoa e como profissional. E eu fiquei nesse período aí de meio período trabalhando lá de estagiário durante 2 anos, de 2005 a 2007. E em 2007 eu ia ser contratado no dia 1º de maio, dia do trabalhador, só que é feriado e não pode contratar. Eu fui contratado dia 2 de maio. E tô lá até hoje. Que bacana, Glauber. Olha só, e a gente para fazer essa reflexão que você, mostrando atitude, mostrando essa determinação, essa forma de falar, chega o momento da gente falar sobre Vox2U, a oratória. Porque muita gente pode pensar, mas a pessoa já fala, a pessoa já coloca ali, já conversa, já tem uma clareza na sua comunicação, e você topou esse convite do Sindipetro para estar aqui e fez o curso Academy 40 semanas. Conta pra gente o porquê que você topou esse desafio na sua vida e qual foi a justificativa, qual foi a questão e como que você cresceu também com a Vox. Para falar isso, eu vou voltar um pouco antes da pandemia, né? No período pré-pandemia. Eu tinha um relacionamento tóxico que durou 6 anos e aí você vai perdendo coisas nesse caminho, né? Até então eu nunca tinha vivido algo tão desafiador no âmbito pessoal que eu tive que me questionar várias coisas, né? Por que eu estava vivendo aquilo, por que eu estava passando por aquilo. E hoje eu tenho respostas. A vida é uma coisa, não é uma coisa linear. Mais uma vez, como nas aulas, eu insiro meu pai nessas histórias, porque foi sempre quem me fez ter esses questionamentos e para que eu pudesse enxergar a vida de uma forma diferente, sair daquela situação. Ele nunca falou assim, Glauber, você tem que fazer isso, você tem que ir pro Rio estudar, você tem que... Não, ele me orientava de forma que eu pudesse tomar minha decisão, né? Porque ele falava, a decisão é sua, eu posso te orientar, posso te dar uma opinião, mas a decisão final é sua e ela vai impactar na sua vida diretamente. Então, eu estava no final já do relacionamento, já tinha perdido muitas coisas durante essa relação, que, como eu falei, era tóxica, então fui perdendo muita coisa da minha essência durante essa trajetória. Perdi autoestima, fui desacreditando, esse acreditar que eu falei aqui durante a entrevista, eu fui perdendo, porque a relação tóxica ela vai te minando, né? Ela vai fazendo você desacreditar em você, vai fazendo você duvidar das suas verdades, duvidar de quem você é, duvidar dos seus sonhos, tudo. E um dia eu liguei pro meu pai, eu tava bem triste, além das coisas pessoais, né, que eu falei aqui, autoestima, né, essa coisa toda, eu também perdi muita coisa material, e eu liguei pro meu pai muito triste, tava até chorando no dia e falei, poxa, perdi muita coisa e tô nessa situação e tal. E aí ele me disse que a vida é exatamente isso. A gente não vai estar nunca bem a vida inteira. Não é uma coisa linear. Por mais que a gente tenha dinheiro, seja rico, ou seja de classe média, independente de cor, de raça,
de situação financeira. A gente vai passar por momentos difíceis, todo mundo passa. E aí você precisa saber de que forma você quer passar por isso. Se você quer levar isso como um aprendizado de vida para poder crescer e evoluir, ou se você quer ficar se lamentando, chorando porque perdeu isso, porque perdeu aquilo, porque isso vai acontecer. E pode acontecer outras vezes na vida. Daqui a pouco você vai sair dessa e aí você vai voltar a ficar bem e depois você pode voltar a ficar mal. A vida é uma coisa linear. Então tenha sempre humildade. Quando você estiver lá em cima, você sabe que as pessoas lá embaixo podem precisar de você. Então, o que você fizer para poder puxar alguém, dar uma mão, ajudar, faça. Porque uma hora você vai precisar dessa mão amiga. E foi isso que eu fiz. Eu parei para pensar em toda aquela situação que eu estava vivendo e me perguntei o que eu quero daqui para frente. Eu não quero mais viver isso. Eu quero recomeçar, né? Que foi o tema até do meu Speedvox, recomeço. Coloquei no papel, porque eu sou visual. Eu sou visual, coloquei no papel tudo que eu queria para depois da pandemia, porque eu nem sabia, né, que estava acontecendo curso durante a pandemia, então já estava meio que no meio, pro final, estava no meio da pandemia. Eu falei, cara, eu preciso disso, eu quero voltar a estudar. Era um dos tópicos para eu poder recomeçar, porque você vai fazendo novos ciclos de amizade, você respira outros ares. Eu estava já não sei quantos anos no Sindipetro, minha relação, eu moro no mesmo lugar há 30 e poucos anos, eu estava numa relação há 6 anos, então tudo muito, eu queria algo novo, né, para me renovar, né, e os estudos era isso. Eu falei, cara, eu não estudo há muito tempo. Eu fiz a minha faculdade, fiz curso de inglês, e parei. Cara, a gente não pode parar nunca, sabe? Você não precisa estudar matemática, é uma coisa que você detesta, mas você tem que buscar alguma coisa que vai te trazer entusiasmo, de fazer você, sabe, poxa, cara, que legal, tô aprendendo uma coisa nova, entendeu? Isso te dá um ânimo para você se sentir vivo, né? E aí, quando você começa a vibrar numa energia, eu acho que o universo conspira para que as coisas acontecem. E aí uma amiga que estudou comigo no Sindipetro colocou meu nome nos 10, né, que vocês fazem como se fosse uma entrevista, né? E aí pedem 10 contatos para a pessoa ter um desconto. E aí eu era um desses 10 contatos. E a Manu me ligou para eu vir aqui. Quando ela falou, eu falei, cara, fiz comunicação, sou apaixonado por comunicação. Falo a beça, vocês devem estar percebendo que eu falo bastante. Só que eu não tinha técnica. Eu gostava de falar, falava muito, não tem problema em falar. E eu vim para conhecer melhor, porque eu achei que seria o curso ideal para eu fazer aquele momento. E sempre gostei. E eu já tinha feito um curso de oratória, só que foi como se fosse um workshop, assim, uma coisa mais superficial. E eu vim e me apaixonei, assim, já na entrevista, com o conteúdo, tudo que ela me mostrou. Eu falei, cara, quero fazer isso. E aí levei para o Sindipetro, porque lá eu sou publicitário, né, analista de comunicação, e faço eventos também, né, os eventos menores que acontecem lá, Consciência Negra, Dia da Mulher Preta Caribenha, Dia da Mulher. Levei agora o evento da diversidade, a gente já fez o segundo evento da diversidade lá. Foi o primeiro na América Latina, dentro de um sindicato. Então, levando petroleiros LGBTQIA+, para dar depoimento, e foi muito legal. Então eu queria me profissionalizar mais naquilo, ter técnica, saber o que eu estava fazendo, né? Porque eu gostava de falar, mas eu não sabia falar. Como falar, não importa onde, não importa quem. Vox to you. Bacana, Glauber. E aí você falou dessa revitalização, inclusive desse entusiasmo, dessa energia, trazer o tema do Speechvox, que é uma palestra que o aluno faz no final, mais para o meio, para o final do curso, e você trouxe o seu tema recomeçar, com não apenas o recomeço do Glauber. Você colocou aí a importância da herança que o seu pai trouxe para você do estudo, e você, durante todo o curso, foi trazendo a referência do seu pai nos caixotes, nas palestras, foi falando disso para gente.
E aí você trouxe, vou recomeçar, mas uma coisa é o falar, outra coisa é o fazer. E a gente viu um Glauber renovado e um projeto recomeçando. Eu quero saber também sobre como foi o piquenique do Glaubinho. Esse evento, na verdade, ele existe desde 2016, né? Começou em abril de 2016, 10 de abril de 2016. Era um piquenique, né? Se chamava Piquenique Gourmet. Eu tinha um sócio, esse sócio era o meu ex-companheiro, e a gente criou esse evento, né? Ele foi sendo moldado aos poucos, né? A gente quis fazer um piquenique, e aí fomos alterando, e virou um piquenique com personagens. Em 2019 ele acabou, por causa da pandemia, acabou a sociedade, e só que eu passei a pandemia, e depois, um pouco depois da pandemia, fiquei com aquele desejo de fazer o evento, porque quando a gente criou o evento anterior, eu sempre fui a parte criativa e artística. O meu sócio, ele era a parte de logística e administrativo. Então a parte criativa minha ficava latente, assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, botar isso pra fora, porque no Sindipetro, apesar de eu ser muito feliz, eu tenho uma limitação, né? Eu trabalho num ambiente offshore, então eu tenho essa limitação que me tolhe em alguns sentidos. O piquenique não, o piquenique ele me dá asas e eu embarco nela e eu trago o que eu acredito, vou fazendo umas misturas da minha cabeça de apresentação com música, com personagem, e vai dando certo. Então eu pensei, cara, eu preciso voltar com esse evento, porque esse evento, eu sou esse evento, sabe? Tudo que tá na minha cabeça de criatividade, eu coloco em prática, eu consigo colocar em prática com esse evento, então eu preciso voltar. E a Vox foi uma ferramenta para que eu pudesse recomeçar, porque eu não aprendia somente a falar, eu ia conseguindo reconstruir a minha autoestima, acreditar novamente no que eu podia, né? Naquele sonho que eu tinha. E aí, a cada aula, a cada mentoria, eu ia me fortalecendo e acreditando, e foi uma reconstrução da minha essência, porque eu saí da relação, eu tive que deixar o evento anterior para trás, porque eu não consegui comprar o evento, porque quem fazia a parte artística era eu. Então, assim, eu queria muito continuar. Eu conseguia continuar sozinho, ele não conseguia, porque a parte burocrática a gente consegue substituir, a parte criativa não. Então eu não consegui. Então eu tive um momento em 2022 que eu tive que enterrar, vamos dizer assim, eu vivi um luto. Foi muito difícil, né, passar por isso, deixar. E você estava na Vox na hora? Eu estava na Vox. Eu não queria, né? Hoje meu companheiro lá atrás, meu atual companheiro nessa época, ele já me incentivava a falar: Glauber, fecha esse ciclo, deixa isso guardado no seu coração, mas segue em frente, olha para frente, cria o seu. E eu acabei tendo coragem, né? Eu fui revivendo essa coragem que eu tinha, essa coragem que beira a loucura, de fazer, cara, vou fazer, vai dar certo. E aí eu fui junto com a Vox, cada aula que ia, eu ia me fortalecendo e acreditando mais, e criei o Piquenique do Glaubinho, né? Voltei com o piquenique e criei o Piquenique do Glaubinho. Graças a Deus eu enterrei o outro evento, graças a Deus eu criei o meu evento, porque esse é o meu evento, esse tem a minha energia, tem a minha história, entendeu? É uma coisa que eu iniciei do zero. Ele é não bem diferente do anterior, mas ele tem muitas coisas que o outro não tinha, porque faz parte, é a minha identidade que está ali, sabe? São os meus sonhos, é a minha imaginação, tudo que eu quis colocar em prática no outro evento e que também não tinha essa ideia, as ideias, hoje eu tenho. Então é um evento super interativo, é um evento que as pessoas participam, é um evento inclusivo,
É um evento que abraça as pessoas, que faz as pessoas saírem da realidade, viver um pouco de fantasia. Um evento que as pessoas conseguem interagir com gerações diferentes de uma forma muito bonita. E eu sou só gratidão por conseguir proporcionar isso para as pessoas, por Deus ter me dado essa possibilidade de fazer o bem para tanta gente, sem eu nem conhecer. E a gente viu esse ano as 2 edições, e inclusive eu quero que você fale que história é essa, Glaubinho, que história é essa de carreata? Como assim? Que absurdo isso! E trazer também pra gente qual é o próximo evento. O piquenique, ele é uma festa temática, né, aberta ao público, que envolve adultos e crianças numa mesma sintonia. Então, ele não é um evento infantil, ele é um evento para criança que existe em cada um de nós. Por isso que as pessoas ficam apaixonadas, porque é como se as pessoas vão para Disney, os adultos vão para Disney e viram crianças, porque é a criança que está ali, né, nessa fantasia. Então eu procuro criar todo uma egrégora em volta desse evento, uma energia de que você não vai lá, vai assistir uma apresentação solta. Eu crio temático. Então, cada edição você vai encontrar um evento diferente, com uma pegada diferente, com apresentações diferentes, que circulam, que permeiam esse tema. A primeira edição eu fiz um tema aberto, que foi a alegria do reencontro, que era essa coisa da pós-pandemia, de se reencontrar, de viver aquilo de novo, né? Então, tinham apresentações soltas e tal, não tinha um tema específico, mais fechado. O segundo foi o Astros e Estrelas. Os astros eram os personagens da edição e as estrelas eram as crianças, né? Era como se fosse uma festa na Broadway, uma festa em Hollywood, tapete vermelho, carro conversível, essa coisa toda de chegada dos astros. Então eu criei esse roteiro. Eu cheguei com os personagens um dia antes do evento, passei pelo Cavaleiros em carro conversível com os personagens, fumaça colorida, foi um auê. Então, as pessoas... Eu falei assim, minha irmã, você tá ficando doido? Eu falei, desde sempre. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Alguém vai passear com carro conversível, buzinando, pisca-alerta, fumaça. Não vai. E aí eu fui. E foi super bacana, foi muito, muito, muito legal. Então a gente desembarcou no Comfort, teve lá toda uma recepção, um monte de gente lá para receber os personagens, que eram os astros chegando na cidade. Então tinha que ter uma recepção, uma encenação para isso. Mas antes disso, antes da chegada, teve um quadro nesse evento que foi o Show de Talentos. Cada evento eu crio umas coisas diferentes para que não caia na mesmice, né? O evento é muito criativo. Então, o primeiro teve um momento PLOC, que eu brinquei com adultos no palco, resgatando a infância, com brincadeira, com música, com gincana, torta na cara, e aí tinha brinde. Então, eu brincava com adulto. Nesse, eu tive o Show de Talentos. A gente teve uma audição no Hotel Comfort, selecionamos as crianças que se inscreveram previamente para poder fazer a apresentação no dia. Então, eles foram para lá, foram uma semana antes da audição, foram para lá, treinaram, ficaram super nervosos. A gente fez um Reels lá, entrevistando essas crianças. Eles pareciam que estavam no Luciano Huck, gente. Vocês tinham que ver, eu tô muito nervosa, não sei o quê, eu tô muito nervoso, eu não dormi à noite, tô ensaiando, e assim, ver a participação das crianças nisso, eu falei, cara, é muito bom você criar um negócio e as pessoas viverem isso, porque eu quero que as pessoas vivam o evento antes dele acontecer. Então eu vou criando umas coisas durante, né, essa trajetória até o evento, onde as pessoas vão criando essa expectativa e vão ficando ansiosos, por que está vindo, o que vai acontecer, e querem consumir o conteúdo, porque é um evento de fantasia, então tem que criar essa fantasia do início ao fim. E essa ansiedade a gente já está aqui trazendo, querendo spoiler, o podcast do Vox to You Macaé, que é o spoiler do próximo evento. Olha, o próximo evento, gente, Dia das Crianças, 12 de outubro, um feriado, na quinta-feira. Não tem dia melhor para fazer, porque o dia é da criança, então
não tem outro lugar para levar senão no piquenique do Glaubinho. Eu vou preparar um evento muito completo para todo mundo. Eu vou trazer personagens do Rio, personagens... Eu não posso falar aqui, porque... Gente, vocês não têm noção. Eu tô falando sério. Vai parar a cidade. Eu tô falando sério. Não, os adultos vão ficar enlouquecidos. Personagens intergalácticos. Olha, e a gente já aproveitando aqui, já agradecendo muito, quero que você traga uma mensagem final para os nossos alunos aqui da Vox2U, para aqueles que acompanham as nossas redes sociais. O Instagram da Vox2U é vox2u.macaé, e a gente traz aqui também muita gente para pensar, que pensa que é só um curso de oratória, e querendo que você, Glauber, o nosso primeiro convidado do podcast Vox2U Macaé, traga para eles, para pensar por que eles deveriam estar na sala de aula nas próximas turmas que estão aí começando no segundo semestre de 2023. A gente precisa sempre dar o primeiro passo, né, para melhorar. A gente está aqui para evoluir e a gente tem que sempre estar fazendo os questionamentos na vida, se a gente está muito parado, porque passa rápido, entendeu? Então a gente precisa aproveitar as oportunidades que muitas vezes ela passa uma vez na vida só. E o tempo é agora, né? A gente já teve o que passou, no passado a gente deve olhar para trás e consultar esse passado para poder não errar duas vezes, né? Ninguém é perfeito, a gente está aqui numa trajetória de aprendizado, que muitas vezes não requer ensaio, né? A gente vai e tem que fazer. E se você deixar passar, muitas vezes você já vai chegar lá na frente e poderia ter feito. Então, assim, todo mundo tem medo. Todo mundo tem... Eu tenho meus medos, meus desafios que eu preciso vencer. E eu tô aqui para vencer. Eu tenho que acreditar que eu vou vencer. E o medo tem que ser uma mola propulsora para você se tornar uma pessoa melhor em qualquer âmbito da sua vida. Não uma crença limitante. Então, se você quer melhorar como pessoa, né, melhorar no seu âmbito profissional, até como pessoa, porque você... desamarra muitos nós aqui dentro da Vox, né? É mais do que um curso de oratória. Você aprende a se conhecer mais, você aprende a saber suas qualidades e potencializá-las, você consegue melhorar os seus defeitos de forma com que eles podem até ficar ali, mas você sabe desviar, você sabe como camuflar ou como melhorar aquilo dali, porque você consegue se entender melhor, né? Porque falando bem, você consegue se conectar muito mais fácil com as pessoas e com você mesmo. Muito obrigado, Glauber. A gente aqui fica feliz demais de poder ter tido essa oportunidade de conhecer um pouco mais você, agradecendo pela sua presença aqui no nosso podcast, agradecendo a toda a equipe da Vox2U por ter estado junto, a equipe da Mind também que está aqui conosco, fazendo todo esse trabalho, e a gente também agradece a todos que estão assistindo e já fazendo o convite, vem para a Vox, esteja conosco, alunos, venham para o podcast e vamos fazer juntos aqui esse momento de transformação. Eu esqueci de falar pode falar. O tema da próxima edição vai ser uma pegada heróis, então vai ser o universo do Super Glaubinho. Então quem quer conhecer mais do piquenique do Glaubinho, que é esse evento maravilhoso que encanta adultos e crianças e vai tocar o seu coração, eu vou passar o @ do Instagram. @piquenique, é PIC, tá, gente? Não é piquenique com QU, não, é PIC, piquenique, NICI também, piquenique do Glaubinho e tudo junto. Maravilha! Vox2U, fale bem, não importa quem, não importa aonde.